Gálatas 3:13. Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas e também deixe o seu like. Falar de bênção e maldição é o que o Senhor nos ensina desde o início. No Éden havia bênção. Quando Adão e Eva saíram do Éden, conheceram a maldição, e todos nós, até os nossos dias. Mas Jesus, há 2000 anos atrás, ele veio tocar nesse assunto. Ele falou: eu me fiz maldito para que você seja abençoado. Eu fui para a cruz porque em Deuteronômio 21 está escrito que maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E ele foi no nosso lugar de maldição para que nós pudéssemos viver a bênção. Quem nunca pensou como eu? Garanto que todo pai pensa. Quando um filho adoece, você fala: prefiro eu gostaria que fosse eu e não ele. E assim o Senhor, ao olhar para nós, vendo que estávamos sofrendo com maldições, com prisões, com escuridão, com escravidão, ele veio para que tudo que era contra nós viesse sobre ele e ele anulasse na cruz do Calvário. É o que está escrito em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Viu? É o que o Senhor ele fez. Ele colocou uma coroa de espinhos para que você não tivesse mais a maldição do espinho, e ao invés da maldição da coroa de espinhos, de esterilidade, você tivesse a coroa de glória. Ele foi nu para a cruz do Calvário para que você não estivesse mais nu espiritualmente, mas que você fosse coberto com vestes de salvação. Eu falaria tantas coisas. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, maldições. Ele nos resgatou, como aqui está escrito, ele é o grande redentor, resgatador. Tantas coisas Jesus fez em nosso lugar. Mas uma coisa é certa: existe maldição? Sim, existe maldição. A maldição é quando eu coloco o pé no terreno do inimigo e ali eu permaneço. E há famílias que colocam o pé no terreno do inimigo, há indivíduos que colocam o pé no terreno do inimigo, mas eu vou explicar melhor para você. Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um adorador e estava tudo ok. É assim que você pensa. Sim, a vida dele, Deus falou com Davi através de Samuel. Deus mesmo falou a respeito de Davi. O Senhor amava a vida de Davi, sim. No entanto, a nossa vida tem que ser uma vigilância diária. O Senhor mesmo em Deuteronômio 30, ele diz: eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a vida. Escolhe a bênção e a vida, porque eu coloco entre a bênção e a vida, a maldição e a morte. Escolhe a bênção e a vida. Assim, Moisés recebeu essa ordem em Deuteronômio 30, ele passou esse ensinamento para Josué e esse ensinamento é para nós até o dia de hoje. Precisamos vigiar as nossas decisões diárias. O que aconteceu com Davi? Davi, ele negligenciou. Ele estava tão seguro da vida dele com Deus que ele não prestou atenção naquele pecado que começou a entrar sutilmente na sua vida. E ele adulterou. Você sabe que ele não só adulterou, mas ele mandou matar Urias, o marido de Batseba. E foi um pecado duplo. E ele se calou, ele não confessou, mas ele adoeceu. Emocionalmente, fisicamente, e eu poderia mostrar na Bíblia esse momento em que ele adoece emocional e espiritualmente, mas aqui eu não estou para dar aula, eu estou para falar algo para você. Quando Davi, ele começou, antes mesmo dele começar a adoecer, Deus liberou uma palavra para ele: Davi, eu quero te dizer, e eu vou ler exatamente o que está escrito em Samuel, capítulo 12. O Senhor, ele libera uma palavra para Davi, em 2 Samuel 12, no versículo 9.
Porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele. Com a espada que você matou Urias o Heteu, você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Heteu. Qual foi a palavra de Deus para Davi? A espada não vai mais se afastar da sua família. Aconteceu isso? Aconteceu, infelizmente. A partir desse momento, você está em 2 Samuel capítulo 12. Já no capítulo 13 você vê uma grande tragédia. Um filho chamado Aminon, um filho de Davi, ele violentou a sua meia-irmã Tamar. Já foi a primeira tragédia. A segunda tragédia, Absalão, que era irmão de Tamar, ele tomou as dores da irmã e ele se vingou de Aminon e mandou matar o seu meio-irmão. Que tragédia! Mas esse mesmo Absalão trouxe a espada contra o seu próprio pai, porque ele usurpou o reino de Davi, ele dormiu com as concubinas de Davi, ele fez tantas coisas para ferir o coração de Davi. Davi, diante de todo esse caos, entrou a maldição na sua vida. Ele colocou os 2 pés no terreno do inimigo. Então, o que foi que Davi fez? Ele falou, bom, a minha vida agora está acabada, está arrasada? Não, porque Deus ele nos dá um caminho de volta, que é o arrependimento. Davi, quando viu que estava tudo dando errado na sua família, ele fez o que todos nós devemos fazer. Ele assumiu algo que ainda nem tinha sido realizado. Você hoje está no tempo da graça. Você tem a obra de cruz, mas Davi não. Davi só tinha o arrependimento. E ele orou a Deus, ele se arrependeu, ele chorou. Quando ele saiu do trono, andando a pé, ele teve um coração contrito. Ele sabia de onde estava vindo toda essa fonte de maldição. E ele decidiu cruzar o caminho de volta para os princípios, de volta para a intimidade com Deus. Ele orou, ele chorou. E o que Deus fez? Deus fez cessar toda destruição na família de Davi e na vida de Davi. Davi voltou ao reino, ele viveu dores por causa da maldição, mas a partir do momento que ele se arrependeu e ele não mais fez o que nunca mais, ele colocou o pé no terreno do inimigo, então ele viveu a bênção. Agora, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, o tempo de Jesus já ter feito o que você leu comigo em Gálatas 3,13. Ele nos redimiu, ele nos resgatou. A palavra resgate é muito forte, porque quando você sabe que quando o inimigo ele prende alguém como refém, essa pessoa que está refém do inimigo está no terreno do inimigo, está detida, está presa, está longe da bênção. Mas Jesus é aquele Salvador que entra no terreno do inimigo e nos resgata, abre a porta da prisão, quebra as correntes e faz cessar toda destruição e toda morte. Hoje você pode, como Davi, se arrepender, e aí você fala, mas não fui eu. Então se arrependa pelo pecado da sua família. Fala, Deus, eu quero te pedir perdão por mim, por toda a minha família, porque eu quero viver o que o Senhor já fez por mim na cruz do Calvário. O Senhor me resgatou da maldição e hoje eu quero viver a bênção, mas eu sei que eu não posso viver a bênção se eu tiver com os pés no terreno do inimigo. Então peça perdão pelo pecado. Eu sei que você tem uma lista de pedidos e pode pedir. Pode escrever aqui nos comentários todos os seus pedidos, mas a sua prioridade hoje é pedir perdão. A sua prioridade hoje é olhar não para os outros, mas para onde você quebrou princípios. Talvez você fique preocupado com a vida dos outros e pensando que pecado é só roubar, matar, adulterar. Não, o pecado é isso sim, com certeza, mas o pecado também é mentir, o pecado também é falar mal de outras pessoas, o pecado também é não amar, é você permanecer magoado,
Por que isso é pecado? Porque Jesus disse que se você for discípulo dele, você vai amar. Ele disse que é um mandamento, amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo. Não é uma opção, essa eu pulo. Não, Jesus disse que é o maior mandamento é esse. Então, se você não está obedecendo ao maior mandamento, você já está quebrando um princípio de Deus. Aproveita o dia de hoje para você perdoar. Eu quero te dizer que toda a força das trevas contra a sua vida vai ser quebrada agora, quando você estiver orando por arrependimento, por você, por aquilo que você entristece o Espírito Santo. São tantas coisas que entristecemos o Espírito Santo, até mesmo quando nós colocamos prioridades erradas. Então, neste momento, escreva: Senhor, eu quero viver este resgate, eu quero viver a bênção. Eu e a minha casa viveremos a bênção em nome de Jesus. Senhor, Deus amado, Deus poderoso, Jesus, queremos te agradecer, porque o Senhor é o nosso Redentor, o nosso resgatador. Como Jó, queremos dizer: eu bem sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor, o meu resgatador. O Senhor agiu na vida de Jó. O Senhor reverteu todo o mal em bênção. E eu clamo neste momento: ouve a voz daqueles que estão pedindo perdão. Ouve a voz do arrependimento e libera a sua bênção. A bênção que já foi liberada há 2000 anos atrás. Libera agora o teu favor sobre cada pessoa. Senhor, olha para cada voz aflita. Senhor, olha para famílias que estão se destruindo. Olha, Senhor, para a saúde que está deteriorada. Olha para a saúde mental que está, Senhor, também tão abalada. Em nome de Jesus, vem socorrer o teu povo nesta manhã. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém e amém. Viva a bênção, viva a vida, viva a glória de Deus todos os dias e que você possa dizer como Jó: eu bem sei que o meu Redentor vive. Deixa o seu like e compartilhe com muitos.